Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes, hoje é 13 de novembro de 2019, aqui na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gosta do nosso canal, quer contribuir, daquela força, na descrição do vídeo, conta bancária, você pode fazer a transferência, depósito, fica à vontade, qualquer valor não tem problema. Se não pode, não tem problema, assiste o vídeo que tá valendo. Gente, como eu disse para vocês, Paulo Pimenta está fazendo a arruaça, aproveitando esse momento na embaixada venezuelana para tentar criar um certo tipo de caos, Agora o pior não é nada, ele atacou o governo de Bolsonaro, desmentia ele na mesma hora. O povinho que não cansa passar vergonha. Vamos uma matéria que é melhor. Escuta aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto e notificações. Olha só. Líder do PT acusa diplomata do governo Bolsonaro de respaldar invasão. Tudo isso porque a PM não entrou lá de sola, pegou o pessoal do Guaidó pelo cabelo, pelo pescoço e saiu arrastando para fora. Que os petistas queriam isso, né? Como a PM tá lá pacificamente tentando resolver o problema de forma tranquila, aí eles estão por aqui. O líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, afirmou na manhã de hoje que o governo de Jair Bolsonaro, ex-PSL, dá respaldo à invasão da embaixada da Venezuela em Brasília. Ele fez a afirmação em frente à representação diplomática, meia hora depois de participar de mais uma reunião com o diplomata Maurício Correia, do Itamaraty, o embaixador Fred Flores, ligado ao presidente Nicolás Maduro. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pimenta disse que em todas as reuniões o representante brasileiro dizia que nenhuma medida para retirar os invasores seria tomada porque o governo não reconhece o regime de Maduro, mas sim o do opositor João Guaidó, que já se proclamou presidente da Venezuela. Eles gostam de distorcer um pouquinho e de acentuar um pouco mais as coisas. O representante do Itamaraty, um indivíduo chamado Maurício Correia, faz questão de repetir a todo tempo que o governo Bolsonaro não reconhece o governo Maduro, não reconhece a representação diplomática, que o governo Bolsonaro só responde a Guaidó e que, portanto, não determinará nenhuma ação para resolver a invasão, contou Pimenta. Ou seja, está dando respaldo a essa ação criminosa por parte do governo Bolsonaro, concluiu o petista. O relato de Pimenta foi dado em forma de discurso pouco depois do meio-dia, diante de uma plateia de cerca de 200 militantes, de acordo com a polícia militar, que se aglomerou em frente à embaixada. Alguém nos comentários disseram que não eram petistas que estavam lá. Então, a quem será essas 200 pessoas que o Paulo Pimenta estava falando? Não sei. Vai ver que eram os pombos, de novo. Vamos lá. Eram 30 pessoas por volta das 7 horas da manhã. O deputado disse ao UOL que tinha tido sua última reunião com Maurício Correia cerca de meia hora antes desse discurso. Mas aí tem um mas enquanto Pimenta fala, o próprio Jair Bolsonaro foi às redes sociais Facebook dizer que repudia a invasão à embaixada e que tomou medidas para resguardar a ordem. Presta atenção na palavra, resguardar a ordem, não o caos, não a truculência, a ordem, as negociações, embaixada, diplomacia, diplomatas, entenderam? A assessoria do Itamaraty reiterou ao UOL que o governo não incentivou a invasão e disse que o papel de Maurício Correia é obter informações e manter a situação pacífica. O Ministério das Relações Exteriores não confirmou nem negou a acusação de que Correia não faria nada para resolver o problema porque o governo de Bolsonaro não reconhece Maduro. Isso ainda está sendo discutido, explicou. Uma nova nota do Itamaraty deve ser divulgada ainda hoje para esclarecer isso. Quer dizer, eles estão pegando no pé dessa aqui. Assim, gente, eles não querem resolver o problema. Lembra o discurso da Marielle? Quem matou Marielle e quem matou Marielle? Bom, tá aí o Domingos Frazão, mas eles não tocam no assunto. Tá aí o cara que trabalhava com Lindenberg Farias, mas ninguém toca no assunto. A questão é, quem matou Marielle, culpa-se Bolsonaro, mas não se culpa a quem as provas indicam, né?
A mesma coisa aqui. Ficam usando esse discurso de porque o governo não reconhece o Maduro, porque não sei o quê, porque ela vai... O tenente-coronel Alberto Mendes contou ao UOL que não recebeu nenhuma ordem para retirar os invasores ligados a Guaidó até às 13h30. Né? Em outras palavras, o pessoal do PT e da esquerda estão louquinhos para o Bolsonaro fazer isso. Para quê? Para depois saírem dizendo que o Bolsonaro é truculento. Né? Então vejam só, quando é eles que invadem as coisas, por exemplo, quando eles invadem terra, quando eles invadem patrimônio público, as coisas dos outros, aí quando a polícia chega lá, não pode tacar gás de pimenta, não pode fazer nada, por quê? Porque é violência. Agora, como é o pessoal do Guaidó que invadiu, aí eles querem que a polícia entre lá dando sapatada, borrachada e tudo. Pimenta está na embaixada desde o início da manhã, participando das negociações. Não participando não, gente, atrapalhando. Porque um cara que quer participar não faz uma papagaiada dessa, né? Tenta resolver e não acrescentar mais o problema. O tenente-coronel da Polícia Militar, Alberto Mendes, comanda uma equipe de 40 policiais militares para dar segurança no local. Ele disse que a ordem não deixar ninguém entrar. Quem sair não entra mais. Explicou ao UOL. É o protocolo. Apesar disso, mais cedo houve confusão no início entre... Olha só quem são os que foram criar confusão. Apesar disso, mais cedo houve confusão no início entre os policiais e os militantes do PT, da CUT, Central Única dos Trabalhadores, PSOL e Central dos Movimentos Populares. Pouco após as 13h, um homem idoso se aproximou do local e, segundo os militantes de esquerda, fazia provocações a eles. A PM conduziu esse homem para longe e jogou um jato de gás de pimenta para afastar a multidão. Alguns parlamentares, como Érica Cocai, PT, e Célio Moura, PT, acompanham do lado de fora. Segundo eles, Glauber Braga, PSOL RJ, está dentro da embaixada participando das negociações com os funcionários local e com o Itamaraty. E aí tá a matéria. Pergunto para vocês acham que essa turma esquerdista quer resolver o problema, gente? Nunca! Você vê que engraçado. Paulo Pimenta, num momento desse que precisa se esfriar os ânimos, fica jogando gasolina, tentando jogar o governo contra o pessoal do Maduro, tentando jogar o pessoal do Maduro contra o governo, tentando jogar a população contra o governo. No momento em que tem que se pacificar as coisas, ele fica falando em governo apoia isso, porque o governo invadiu, porque o governo mandou invadir, porque... Cara, pelo amor de Deus, meu irmão, como é que o cara tá vendo uma crise dessa, tá vendo uma situação dessa, a panela tá lá de pressão, tá a ponto de explodir, e o cara, ao invés de tentar diminuir a chama, vai aumentar mais ainda? Vai fazer discurso para se aparecer, gente. Ele quer se aparecer, que ele não consegue viver sem se aparecer. E a turma da esquerda não consegue fazer nada que não seja criando o caos. Já falei para vocês aqui, né? Vocês podem ver, ó, que os únicos confrontos que tiveram com a polícia foram ligadas a forças sindicalistas, a pessoal do PSOL, a pessoal do PT, a CUT. Você não vê outra confusão lá, a não ser eles. Né? E aí tá aí a matéria, gente. Canal Brasil Notícias. E outra, vocês viram lá ele tentando jogar pra cima do Bolsonaro, né? Mas simultaneamente o Bolsonaro tava nas redes sociais desmentindo toda a papagaiada desse pilantra. É mais um pilantra que tem que ser expulso da nossa política, gente. Pelo amor de Deus, cara, é inacreditável uma situação dessa. E você, ao invés de ter parlamentares, que por isso que eu falo pra vocês, o cara que vai ser um deputado, um senador, ele precisa ter, no mínimo, ele tem que atender certos critérios. Porque um parlamentar decente, ao invés de estar fazendo declarações incitativas a algum tipo de violência, ele estaria tentando achar um jeito de apaziguar a situação. Fui.